Então, a gente está continuando aqui com os nossos conceitos gerais de aplicações de dados distribuídos. Vamos supor aqui um outro exemplo de uma aplicação de varejo. E esta aplicação de varejo, ela executa milhões de transações por dia e, obviamente, que essas transações elas devem ser em algum momento consultadas. E você vai ter várias aplicações que pode consultar essas transações. E no decorrer do tempo, o que, que pode acontecer? Esse banco de dados, né, ele pode ficar sobrecarregado com tantas consultas, né? Ele pode não conseguir atender a demanda dessas consultas devido ao alto volume de dados que, que essas aplicações demandam desses dados. O que, que você poderia fazer? Bom, você poderia, por exemplo, criar uma cópia, você poderia criar cópias desses bancos de dados de forma que ficaria menos pesado para o banco de dados responder as consultas. Por quê? Porque o mesmo banco de dados ele ia atender menos clientes, né? Ou seja, ele ia responder a menos consultas. Agora, mesmo assim, se o banco de dados, por exemplo, tiver bilhões de registros, você ia precisar buscar um dado em 1 bilhão de registro. Né? Você até poderia ter índices para minimizar, mas mesmo assim você teria um problema. Mesmo criando cópias, né, você teria você ainda poderia ter algum tipo de problema. E aí entra um outro conceito, que é o conceito de particionamento. O conceito de particionamento, ele não é de você criar cópias, mas é de dividir os dados fisicamente. Então, uma partição ela vai possuir parte dos dados e não uma cópia dos dados inteiros. E a aplicação ela vai consultar a partição que tem os dados do interesse dela. Então, a aplicação que consulta esses dados, ou mesmo que registra, que faz inserção desses dados, ela sabe aonde fisicamente, em qual servidor, em qual diretório, em qual arquivo estão os dados do seu interesse e ela vai utilizar apenas esta partição. Então, a partição, simplificando, é você dividir o banco de dados, um banco de dados, em partes menores. Então, vamos tentar aqui visualizar um exemplo prático. Eu falei antes das vendas de varejo, bilhões de registros de vendas. A empresa, né, ela tem filiais em todo o Brasil. E se ela dividisse os dados, por exemplo, por estados ou regiões? Tá? Lembrando que é apenas aqui um exemplo didático. Né? Então, a gente pode ver ali que você tem as regiões, né, o percentual da população, Sudeste, Nordeste, Sul. Você poderia fazer o Sul, o Sudeste e o Nordeste com uma partição, e o Centro-Oeste e o Norte, que são menores, fazer uma outra partição. Dessa forma, por exemplo, você poderia ter seus dados particionados em 4, né, por 4 regiões. Então você teria a região Sul, a região Centro-Oeste mais a Norte em uma mesma partição, a região Sudeste e a região Nordeste. Dessa forma, então, por exemplo, quando uma aplicação cliente ela fizesse uma consulta de dados que ela estivesse, que fosse relativo aos dados do Nordeste, esta consulta ela seria direcionada especificamente à partição que teria os dados da região Nordeste. Então vejam que esta partição aqui, ela teria aproximadamente 27% dos dados, ok? Então esse é o conceito de partição. A gente vai ver que o Kafka usa o conceito de partição, mas o Kafka ele tem uma forma totalmente especial e diferenciada de utilizar particionamento. Se você conhece o uso de partição em bancos de dados relacionais, em Hive, em Spark, né, o particionamento do Kafka ele tem características próprias, mas o fundamento é o mesmo, ok? É dividir os dados fisicamente.